Uma boa noite a todos. Quero saudar cada um com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. De fato, é um grande privilégio poder estar aqui junto com os irmãos para abrir as Sagradas Escrituras e falar acerca da Palavra de Deus. E é particularmente nessa noite um desafio grande tratar desse assunto tão importante que é a administração correta dos sacramentos. Então eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, inicialmente em Mateus capítulo 26, onde vamos ler do verso 26 ao verso de número 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora abra Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se alguém pedisse para você mencionar quais os dois principais instrumentos para o crescimento espiritual em sua vida, qual seria a sua resposta? Pense aí. Quais os dois principais instrumentos para o seu crescimento pessoal? Nos nossos dias, as pessoas geralmente respondem essa pergunta assim: hora silenciosa, estudo pessoal da Bíblia. A hora da oração pessoal e o estudo da Escritura Sagrada. Ou evangelização pessoal. O envolvimento nas sociedades internas da igreja. Participar ativamente de um trabalho, de uma atividade da igreja. Pertencer a um grupo de oração, ou ser líder de um ministério de oração. As pessoas geralmente têm hoje dito que há muitas chaves para crescimento e fortalecimento espiritual. Nos círculos evangélicos, espiritualidade, piedade é frequentemente visto como algo pessoal, algo individual. E esta visão prejudica tremendamente a igreja, que é um corpo de Cristo, constituído de muitas pessoas, mas um único povo, que tem uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo. E assim, nossa relação com Deus tem sido definida como se ela fosse um a um. O aspecto corporativo, comunitário da igreja tem sido sempre deixado de lado, deixado em segundo plano. E ainda que ninguém pense em dizer que os sacramentos, por exemplo, o batismo e a ceia, são de fato os instrumentos para o nosso crescimento pessoal, é necessário a gente entender como isso chegou a acontecer. Começamos
quando a Reforma Protestante mudou a superstição que girava em torno dos sacramentos. Os sacramentos que eram bem supersticiosos naquele tempo, no número de 7, e a partir da Reforma Protestante, o número de 2, o batismo e a ceia. Nós encontramos os sucessores da Reforma fazendo a seguinte afirmação. Johann Jobelius diz assim: a igreja invisível é a comunhão de pessoas chamadas para o estado de graça por meio da palavra e dos sacramentos. Já isso foi dito em 1586. Agora, nós temos no século XX um homem chamado Louis Berkhoff, que é o autor aí do Manual de Teologia estudado nos nossos seminários, um dos manuais estudados em nossos seminários, e ele define desta maneira: não é instrumental na comunicação da graça, exceto pelos meios da palavra e dos sacramentos. Então, todos os reformadores viram como marcas indeléveis da igreja a pregação das escrituras e o exercício dos sacramentos, a correta administração. A palavra de Deus e os sacramentos têm uma relação direta. Não se pode administrar os sacramentos sem que estes sacramentos sejam como que uma exposição teatral daquilo que as escrituras fornecem para nós. Mas é bom lembrarmos que os sacramentos são sinais e selos do pacto. Nós encontramos estas ideias primeiramente apresentadas lá em em Gênesis capítulo 17, no verso 7, quando nós lemos assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da sua descendência. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso sinal da aliança entre mim e vós. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Li aqui porções, versos 7, 10 a 11 e o verso de número 14 de Gênesis, capítulo 17. Nós encontramos aqui a primeira vez na Bíblia que se usa, aliás, a segunda vez na Bíblia que se usa a palavra aliança. A primeira aparece lá em Gênesis 6, no verso 18. Aqui a aliança é a mesma aliança que Deus tinha estabelecido inicialmente com Adão. Embora não apareça essa palavra lá em Gênesis, no relato da criação, quando você lê, por exemplo, os profetas, Oséias, capítulo 6, verso 7, ele faz uma citação interessante, dizendo que assim como Adão quebrou o pacto, o povo tinha quebrado a aliança. Ele reconhece, então, que Deus fez um pacto inicialmente com Adão. Esse pacto é chamado, antes do pecado, como um pacto da graça. E na nossa confissão de fé é utilizada a expressão pacto de obras, parecendo que neste pacto, antes do pecado, uma pessoa seria salvo mediante o cumprimento da lei, da observação do mandato espiritual, o que de fato não é, porque Adão e Eva, ao serem criados, foram criados perfeitos, nada seria acrescentado a eles, nada que eles fizessem iria fazê-los merecer a vida. Então, corretamente, em nossos dias, temos utilizado a expressão um pacto da criação. O pacto,
onde Deus estabeleceu um vínculo. A palavra pacto, que é a palavra berit da língua hebraica, significa laço ou vínculo de amor. Então Deus estabeleceu um relacionamento de vida e amor com o seu povo. Ele confirmou isso com Noé e confirma agora também com Abraão. Em Gênesis 17, nós temos aqui a história de Abraão. A palavra estabelecer aqui pode ser muito bem traduzida por confirmar. Então, o que se trata os sacramentos são um aspecto ou um sinal do pacto, da aliança, do relacionamento de vida e amor, no qual as pessoas que estão dentro do pacto teriam a vida eterna. Esses sinais do pacto da graça geralmente são acompanhados por promessas verbais. Nós vimos alguns exemplos. Veja o arco-íris, um sinal perpétuo da fidelidade de Deus para com a terra em função da sua graça comum. Vemos isso em Gênesis capítulo 9, verso 8 a 17. Assim como a vinda visível de Cristo será um memorial eterno que jamais será extinto. Isaías 53, o verso de número 10. As pessoas dos dias de Jesus, especialmente os líderes religiosos, exigiram sinais. Mateus 12, 38. Mas isso lhes foi negado por causa da sua incredulidade. Sinais do céu são usados figurativamente por Jesus, em Mateus 24, como prenúncios da segunda vinda. E aparece em Apocalipse capítulo 12, verso 1. Sinais acompanharam a pregação de Jesus, confirmando que ele era o enviado de Deus. E contudo Jesus repetidamente frustrou o intento das pessoas que o seguiam, porque elas desejavam ver os seus milagres. Não como sinais que apontavam para ele mesmo e para a sua mensagem, mas como sendo um fim em si mesmos. Então, os sinais, nesta demonstração, vemos que eles tinham o propósito de dar um testemunho. Qual é o testemunho? O testemunho da obra que Deus fez por nós. Isto é muito significativo quando nós vamos, por exemplo, batizar os nossos filhos, ou as pessoas, os pais, geralmente, alguns têm a desculpa ou a dificuldade em batizar os seus filhos, imaginando assim, que o batismo é uma coisa que eu faço em relação a Deus. Mas se o batismo como um sinal, e o sinal é aquele que dá testemunho, e o testemunho é da obra de Deus, não é o que eu faço, mas é um testemunho da obra de Deus em meu favor. Deus iniciou um pacto. Toda a nossa história de salvação, de vida eterna, toda a nossa espiritualidade e piedade passa pela aliança, pelo pacto. Deus fez a aliança, Deus começou o pacto, Ele entrou num acordo, Ele chamou o homem para um relacionamento de vida e amor. Então os sacramentos, eles precisam muito bem ser observados dentro desse aspecto. E aí poderíamos dizer que eles podem trazer para nós a ideia de marcados, selados e libertos. Quero sugerir aos irmãos a leitura deste livro, editado por nossa casa editora presbiteriana, Um Caminho Melhor, do Dr. Michael Horton. Ele trata sobre eclesiologia, sobre a vida da igreja. Mas quando você chega num lugar onde os sacramentos estão sendo administrados, geralmente a gente segue aquele princípio. Como é que nós fazemos para administrar o sacramento? Primeiro, a gente explica o sacramento e o seu lugar na história da redenção, na vida do Filho de Deus e a missão da igreja.
antes de verificar o testemunho de fé em Cristo, e assim a gente ministra o elemento, usando as palavras da instituição como o Senhor nos deu. De um modo geral, é mais ou menos esta sequência que seguimos. Mas, infelizmente, intencionalmente ou não, nós temos levado os sacramentos, dado a eles, a um lugar secundário, segundo plano na vida da igreja. Porque em muitos círculos, ao invés de nós darmos a devida importância e cuidado, nós pensamos em tantos ministérios da igreja, em tantas atividades litúrgicas ou culticas, que os sacramentos eles são administrados assim, de maneira rápida, bem simples, e eles acabam então se tornando apenas uma rotina e destituídos de substância e do seu significado profundo. A igreja então vai absorvendo essa ideia, e os sacramentos, seja o batismo ou seja a ceia do Senhor, que passaram a ser uma rotina, acabam deixando de ser interessantes, e as pessoas não têm mais o devido cuidado em participar destes elementos dos sacramentos. É bom lembrarmos um pouquinho sobre os sacramentos. Por causa do tempo, nós não temos condições de fazer aqui uma exposição assim do que é o batismo, porque batizamos com água por aspersão, porque batizamos nossos filhos, e porque a ceia do Senhor é mais do que um memorial, porque a ceia do Senhor representa a presença espiritual de Cristo no meio do seu povo. Mesmo que nós não tenhamos essa possibilidade, eu preciso mencionar algumas coisas. Primeiro, lembrando as palavras de instituição de Jesus, conforme registrou em Mateus 28, 18 a 20. Ali nós lemos que o Senhor Jesus tem toda a autoridade e que ia permanecer com seus discípulos até a consumação dos séculos. E dá a eles a responsabilidade de pregar o Evangelho, de fazer discípulos de todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Veja que a tarefa então da igreja é pregar o Evangelho, batizar os que creem e ensiná-los a guardar as coisas. Geralmente nós só chegamos ao ponto de batizar e depois nós deixamos o ensino para ser posterior, e esse ensino nunca de fato é concretizado. Mas o Senhor Jesus então instituiu o batismo. Vamos com as declarações mais simples. O batismo é com água, porque ele simboliza o lavar regenerador do Espírito Santo, conforme as palavras de Paulo a Tito, capítulo 3, no verso 3 a 5, e devem ser feitos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há basicamente 3 modos de batismo. Um deles é a aspersão, o outro a imersão e o outro a efusão. A aspersão é quando a pessoa recebe um salpicar ou borrifar da água. A imersão é quando uma pessoa é mergulhada na água. E a efusão é aquele modo no qual há um derramamento. Geralmente uma taça onde é derramado sobre o batizando. Nós batizamos por aspersão, e um texto que eu gostaria que os irmãos observassem é João, capítulo 1, a partir do verso 19. Abra sua Bíblia.
João, primeiro capítulo, verso 19 em diante. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui temos o encontro de algumas pessoas com João Batista e perguntam para ele quem ele era, imaginando que ele era o Messias ou que ele era um dos profetas ou até mesmo Elias. Eles observam na vida de João Batista uma coisa da qual o próprio Messias, o profeta e Elias viriam fazer. E então, quando João Batista diz para eles que ele não era nenhum deles, eles então perguntam: por que você batiza? Ao observarem João batizando, e à primeira vista as pessoas quando leem o texto, João Batista batizava lá no Rio Jordão, então ele estava batizando por imersão. Pense um pouco sobre isso. Aquelas pessoas chegaram e viram João Batista no Rio Jordão batizando. E perguntaram: por que você está fazendo isso se você não é Jesus, se você não é o Messias, não é o profeta e nem Elias? Bom, o Messias, que tem a mensagem nas Escrituras, mostra que entre as atividades do Messias seria batizar ou aspergir água pura sobre eles. O capítulo 4 de João começa aí, inclusive, dizendo assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, dá então a entender que, de fato, a igreja primitiva reconhece o Messias como aquele que vem para batizar. Veja a profecia acerca de Jesus no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 24 e 25. Profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 24 e 25. O capítulo 36 fala da restauração de Israel e ele promete a vinda do Messias. E ele então diz qual é o papel do Messias. Ele diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Claramente uma indicação de que o Messias, entre outras atividades, viria aspergir
água pura. Tudo que Jesus realizou no seu ministério estava de acordo com os profetas e com a lei. Os profetas então afirmam que Jesus seria aquele que viria batizar. Há um texto também em Isaías capítulo 52, no final do capítulo, embora provavelmente todos aqui tenham a tradução da revista atualizada, a melhor maneira de entender esse texto está na revista corrigida, no qual diz que as nações ficarão espantadas quando virem o Messias aspergindo a água sobre as nações. A lei mandava ao povo realizar a purificação através da aspersão da água. Veja Números capítulo 18. Então, veja bem, você está observando, João Batista está batizando no Rio Jordão, e as pessoas chegam para ele e perguntam: quem és tu? Você é o Messias? Ele diz: não sou. Então, por que você batiza? Eles esperavam que o Messias viria batizar. E como o Messias viria batizar? De acordo com a lei e os profetas? Aspergindo água. É lógico concluir que o que eles viram João Batista fazer no Rio Jordão era batizar por aspersão. O Rio Jordão é o local onde o batismo é realizado. Mas veja mais, ele diz aqui nesse texto: és tu Elias? Ele responde: não, eu não sou Elias. E eles perguntam: por que você batiza? Por que você está aqui no Rio Jordão batizando com água essas pessoas, se você não é Elias? Há uma promessa de que Elias viria. E estas palavras estão registradas em Malaquias. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá. Malaquias, capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Veja o capítulo 4 de Malaquias, nos quais ele fala: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Encontramos apenas aqui, não apenas nesse texto, mas em outros textos, mas a indicação em Malaquias, que uma das funções de Elias, que viria antes do Messias, era preparar o caminho, ser um derretedor de prata e purificador dos filhos de Levi. Elias, então, teria a responsabilidade de purificar os filhos de Levi. Os filhos de Levi são os levitas e sacerdotes. Como a Escritura ensina que os filhos de Levi seriam purificados? Números, capítulo 8. Abra a sua Bíblia. Quando você encontra Números, capítulo 8...
Você lê sobre a consagração dos filhos de Levi, a partir do verso de número 5. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Leia para mim em voz alta aí. Os filhos de Levi serão purificados através da aspersão da água. O profeta Elias viria para purificar os filhos de Levi. Quando vem João Batista batizando no Rio Jordão e pergunta para ele assim: és tu Elias? É porque viram João Batista fazer uma coisa que Elias viria fazer. E se Elias vinha aspergir os filhos de Levi, o que viram João Batista fazer? Aspergiram água sobre aquelas pessoas. Mas não é só isso. Se você pensar no Messias, pensar em Elias, e aí fala do profeta. Nós sabemos que Jesus é um profeta semelhante a Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 15 e capítulo 18, encontramos a promessa de que Deus ia suscitar no meio do povo um profeta semelhante a Moisés. Quando Jesus veio, eles inclusive identificaram a Jesus como aquele profeta semelhante a Moisés, especialmente lá na multiplicação dos pães, em João capítulo 6. Lá Jesus multiplica os pães e a multidão vai atrás de Jesus por causa do alimento, do pão. Jesus dá a eles uma palavra muito interessante. Ele diz: olha, porque eu vos dei pão para vocês comerem, é que vocês vieram aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu sou o pão que desce do céu. Então, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Esse foi um discurso duro e as pessoas começaram a se afastar. O fato é que a igreja experimentava ou esperava a vinda de um profeta semelhante a Moisés. Imaginaram que esse profeta semelhante a Moisés poderia ser João Batista. Viram João Batista realizar uma coisa que só Moisés, ou que Moisés realizava. Vamos ver agora no Novo Testamento se a gente tem um testemunho. A gente está indo lá no Antigo Testamento, você pode pensar, mas está tudo lá no Antigo. Veja no Novo Testamento, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Verso 19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, e lã tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Veja, ele nos diz que Moisés aspergia o tabernáculo, os utensílios do serviço sagrado, e aspergia o livro, e aspergiu as pessoas. Se eles esperavam um profeta semelhante a Moisés, o que viram João Batista fazer no Rio Jordão? Aspergindo com água. É claro que isso não é uma exposição suficiente para a gente defender o batismo por aspersão. Há ainda muitas outros argumentos, mas o nosso tempo aqui não permite fazê-lo. Já dá para mostrar aos irmãos que a igreja presbiteriana
do Brasil, da qual a Igreja Presbiteriana do Altinópolis é uma igreja local, desta federação que é a IPB, batiza por aspersão, porque isto é bíblico. Não é por facilidade, não é por higiene, mas porque esse é o método que Deus estabeleceu de purificação. Nós encontramos só um pequeno exemplo, mas poderíamos aqui fazer uma análise exegética, procurando no texto a palavra batismo e onde ela ocorre, como ela pode ser traduzida, observar a instituição da aliança, do pacto. Deus fez apenas um pacto, e ele é administrado de duas maneiras. Inicialmente como o pacto da criação e depois como o pacto da redenção ou o pacto da graça. Antigamente dizia-se obras e graça, né? Lei e graça. E às vezes as pessoas imaginavam, mesmo os crentes imaginavam que no passado as pessoas foram salvas pelo cumprimento da lei e agora nós somos salvos por causa da graça. Se foram salvos pelo cumprimento da lei, ninguém foi salvo. Mas imaginávamos, por causa dessa questão de aliança de obras. Então é melhor que a gente diga, é o pacto da criação, quando Deus criou o mundo. Jeremias capítulo 31, verso 33 e em diante, ele nos fala sobre isso, que se ele puder invalidar a aliança dele com o dia, com a noite, com as leis fixas da natureza, ele também invalidar a sua aliança com os seus servos. A aliança que Deus estabeleceu começa na criação e terá o seu efeito final lá na consumação, no novo céu e na nova terra. Os sacramentos, do qual o batismo é um deles, é um sinal e um testemunho desta obra de Deus. Deus fez um pacto com você. A ceia do Senhor, conforme vemos aqui em Mateus 26, do 26 a 30, tem algumas peculiaridades interessantes. Ele nos fala aqui que é uma nova aliança, ou seja, o sacramento está intimamente relacionado com a aliança. Outro aspecto interessante é que a ceia do Senhor tem uma função temporária. Jesus diz que desta hora em diante ele não beberá do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Há aqui um penhor daqueles que Deus começou uma boa obra, nos quais ele tem um pacto e um relacionamento. Quando lá no novo céu e a nova terra teremos uma celebração eterna com Cristo. A ceia que usa os elementos do pão e do vinho, como o sacramento tem uma definição bem simples, que todos aprendem facilmente. É assim, sacramento é sinal visível de uma graça invisível. Acho que todos já conheciam essa definição, não é? Então, um sinal visível de uma graça invisível. O corpo e o sangue de Jesus são agora, o pão e o vinho são usados como sinais do corpo e do sangue de Jesus. São representações. O pão continua pão, o vinho continua vinho, ele não se transforma no corpo e no sangue de Jesus, ele não contém o corpo e o sangue de Jesus, mas representam o corpo e o sangue de Jesus. Então, pela fé, aqueles que creem, unidos a Cristo, podem se apropriar mais de Cristo, por causa da sua presença real, mas não física, sua presença espiritual. É uma presença especial.
O irmão orou no início dizendo que Deus está em todo lugar. De fato, não há lugar onde Deus não esteja. Mas no culto, a sua presença é especial. Na ceia do Senhor, a presença de Cristo é especial. Deus promete abençoar, ou seja, o sacramento é um meio de graça, é um canal em que Deus fortalece a nossa fé, dissipa as nossas dúvidas e nos encoraja para continuar, para prosseguir em frente, e Ele faz uma conexão com o reino do seu Pai, com o novo céu e com a nova terra. Assim, nós devemos, então, participar deste sacramento, devemos cuidar para que o sacramento não seja negligenciado, mas ele tem se tornado apenas um ritual repetido na igreja. Isso traz diversas preocupações para todos nós. É de vital importância, independente de tamanho, do ambiente cultural ou contexto histórico, a correta administração dos sacramentos, tanto do batismo quanto da ceia do Senhor. O objetivo, então, do sacramento é dar estabilidade, força e distinguir a igreja e equipá-la para a vida do reino e para a missão em todas as suas épocas e contextos. Os sacramentos não só marcam o início na vida da igreja visível, mas os sacramentos têm o objetivo de dar estabilidade, fazer com que a igreja não fique andando de um lado para o outro, agitada por qualquer moda, ideia, sugestão ou mestre que surja por aí. Os sacramentos têm esta função, dar força à igreja. À medida que nós somos abençoados, eu me lembro, quando falo sobre isso, eu não deixo de citar o Salmo 73, um salmo de Asaf. Asaf diz que ele começou a observar os ímpios e viu que nada de ruim acontecia com eles. Eles enriqueciam, não ficavam doentes e ficavam nédio. A palavra nédio é gordo. Ele está dizendo que engordar era uma coisa boa, não é? Engordar é sinal de prosperidade, abundância, porque tem comida, não é? Então ele estava dizendo assim, que a pessoa, os ímpios eram assim, e ele diz lá, numa certa altura, que quase os seus pés resvalaram, e ele chegou a indagar, será que eu lavei as minhas mãos inutilmente na inocência? Será que eu fiz isso? E ele diz, até que eu entrei na casa de Deus. Quando ele entrou à casa de Deus, a sua perspectiva mudou. Ele percebeu que o que ele tem era melhor do que o que os ímpios, que não havia nenhum bem na terra que ele poderia comparar com um bem precioso, que era o Senhor Deus. Perceba então que o culto, a pregação da palavra, tem uma função de dar esta força e nos ajudar a eliminar dúvidas que assaltam constantemente o nosso coração e a mente. Mas os sacramentos são fundamentais para dar essa força para todos nós como cristãos. E por quê? Por que eu posso fazer essa afirmativa? Infelizmente, a gente tem destacado que nós reduzimos os sacramentos a meras rotinas, destituídos de substância e de uma profunda convicção. E quando isso acontece, a igreja e o ministro sofrem.
O uso adequado dos sacramentos pode ajudar a igreja evangélica a rejeitar esse mundo confuso e centralizado no indivíduo e não na igreja como corpo de Cristo. E por isso eu preciso falar, primeiro, da importância dos sacramentos. Por que esses sacramentos são importantes? Muito simples. É mandamento de Cristo e é a experiência dos apóstolos. Quando a igreja é constituída nos termos da igreja primitiva, nas palavras de Jesus, ele ordena que haja o batismo e a ministração da ceia do Senhor. Os apóstolos passam a agir desta maneira. Nós encontramos diversos relatos no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja se reunindo, batizando os conversos. Aliás, o primeiro discurso na igreja primitiva, após o derramamento do Espírito Santo, como prioritário na vida da igreja, quando eles ouviram o que estava acontecendo e a pregação do apóstolo Pedro, eles perguntaram: e agora, que faremos, irmãos? Pedro responde a eles, em Atos 2, verso 41 em diante: olha, vocês devem crer, se arrepender dos seus pecados e ser batizados. Serem batizados. Porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos quanto Deus assim os chamar. E logo a seguir a esse texto, vemos que houve naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E passa então Lucas, o historiador, lá do livro de Atos, a mostrar como viviam os convertidos. E eles perseveravam na comunhão, na doutrina, nas orações e no partir do pão. O partir do pão é uma expressão utilizada para descrever a ceia do Senhor. Diariamente perseveravam unânimes. Então a igreja tem como importância vital, primeiro, por causa dessa declaração. É uma ordenança de Cristo e é a experiência da igreja. Quando o Senhor Jesus faz a instrução do batismo, ele coloca o batismo como um aspecto integrante da vida da igreja. Alguém pode estar integrado à vida da igreja através dos sacramentos. E é claro que a gente precisa pensar aqui numa questão em que esses elementos são uma dessas marcas como a fiel e cuidadosa. Quero chamar a atenção, na verdade, por cuidadosa. Porque fiel, sim, nós batizamos. Não com tanta frequência. Nós ministramos a ceia do Senhor, e mesmo a ceia não é assim com tanta frequência se comparada à igreja primitiva, que diariamente perseverava no partir do pão. Mas na expressão cuidadosa, nós somos cuidadosos na preparação dos sacramentos, quando apresentamos a sua celebração para economizar tempo em um culto já saturado de muitas coisas? É uma pergunta. Nós somos cuidadosos quando falhamos em explicar a natureza distintiva e suas contribuições singulares para a vida da igreja, quando ministramos o sacramento. Somos cuidadosos neste ponto. Somos cuidadosos quando os sacramentos são usados como meros indícios de pertencimento, ou como um lembrete conveniente, ou prova de membresia da igreja, e não para cumprir o propósito para o qual eles foram dados? Não é só provar que alguém é membro da igreja que os sacramentos devem ser preparados. Aliás,
não é isso o que nós temos no Novo Testamento. Se encontrar as Escrituras, veremos qual é o objetivo dos sacramentos: da estabilidade, da força, distinguir a igreja e ensinar a igreja qual é a missão da igreja na face da terra. Os primeiros líderes entenderam essa importância. Nós vimos aí há pouco o primeiro sermão pregado pelo apóstolo Pedro. Nós vimos essa importância dada na primeira reunião do presbitério, da igreja presbiteriana em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, não é? Eram os presbíteros reunidos junto com os apóstolos, igreja presbiteriana, não é? Reunião de presbitério, já naquele tempo, reunião de presbitério, não é? Mas como que os sacramentos podem nos ajudar na vida, no ministério da igreja, na atividade diária do povo de Deus? Já que estamos dizendo que eles são de fundamental importância. Qual é o papel? Ora, primeiro, vamos começar com os líderes da igreja. Os líderes da igreja têm a responsabilidade ou o papel de ensinar ao povo, de preparar os membros para participar, inclusive dos sacramentos, desenvolvendo um estilo de ministério. Quando a gente fala de ministério na igreja, não estou fazendo defesa de uma atividade paralela às sociedades internas. Não é isso. Apenas quero dizer com o ministério, as atividades onde os santos vivem, onde os crentes estão envolvidos na igreja, adorando o Senhor, mostrando seu amor uns para com os outros, cuidando das necessidades do seu próximo e chamando ao arrependimento as pessoas e à fé em Jesus Cristo. Já viu que, lamentavelmente, abrindo um parênteses aqui, a igreja não chama mais ao arrependimento e à fé? Pregar sobre arrependimento é tão impopular, não é? Se prega muito de vamos resolver o seu problema financeiro, vamos resolver a sua doença, vamos resolver, mas não se prega, não se convoca as pessoas ao arrependimento. Isso é de fato muito complicado. Todos os crentes, todos os crentes estão envolvidos, ou deveriam estar envolvidos no ministério, na vida da igreja. Observe lá Marcos 10, versos 42 a 45, você perceberá que todos os crentes são chamados ao serviço, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Se pensarmos que antes nós éramos escravos do pecado, Romanos capítulo 6, ele fala assim: agora, porém, libertados do pecado, fostes transformados em servos de Deus. Todos que foram libertos do pecado foram chamados, vocacionados para servir ao Senhor Jesus. Então, pensando sobre isso, que todos nós cristãos precisamos estar preparados para o serviço, os sacramentos devem ajudar, fortalecer o serviço, por causa da habilidade em focalizar o povo de Deus em uma elevada consciência da obra de Cristo que Ele realizou em nosso favor. Nós vivemos voltados para nós mesmos, para diversos ministérios, e o culto e o serviço da igreja, quase que a gente deixa de lado a obra que Cristo fez por nós, para falar das nossas dificuldades, dos nossos trabalhos, dos nossos planos, das nossas atividades. Mas os sacramentos, eles corrigem esse foco da igreja, mostrando qual é a obra que Cristo realizou por nós. Quando você batiza alguém e convida essa pessoa a crer em Jesus e arrepender-se dos seus pecados, e você anuncia então o que Cristo fez por aquela pessoa. Na ceia do Senhor,
o drama da sua morte é representado, o que Cristo fez, qual o preço que Ele pagou para você ter a vida eterna. Nós precisamos voltar a isso. No meio das nossas atividades, dos nossos programas, e quase que todos eles assim definidos, filhos, mocidade, adultos solteiros, casais, divorciados, assim por diante. No meio desse frenesi de atividades, o que geralmente nós perdemos de vista é a centralidade de Deus na vida da comunidade. Nós só olhamos para as pessoas e para as suas necessidades e não olhamos para Deus e muito menos para Cristo Jesus. O foco de Deus ao longo da história da redenção é a criação de um povo de propriedade exclusiva que iria proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos observar que os sacramentos, eles lembram-nos da nossa unidade em Cristo Jesus. Essas ordenanças são nossa herança comum, o batismo e a ceia. A unidade da qual o sacramento nos fala é a chave para um testemunho eficaz. Sim, quando o mundo nos vê celebrando unidos, zelosamente unidos em amor sacramental da família de Deus, o mundo pode crer que o Pai enviou o seu Filho ao mundo, pois ele não seria capaz de apontar para nenhum outro lugar onde tal singularidade de coração, alma e força exista. Você já leu João 17, 21? Olhe lá. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade é chave para um testemunho eficaz. Muitas vezes falhamos na pregação do Evangelho, porque nós não estamos unidos. Mas os sacramentos nos ajudam a entender isso. Thomas McCree, em 1821, faz a seguinte declaração: as instituições do Evangelho foram planejadas para ser um vínculo de união entre os cristãos. E pela celebração conjunta, sua união é mantida e expressa. A força, esperança, alegria e apoio que experimentamos por meio dessa renovação de nossa unidade nos sacramentos fornecem um sólido aparelhamento para o ministério em nossa vida individual. Não é focalizar o indivíduo, mas quando focalizamos a unidade, a comunhão dos santos, inclusive, que é um dos capítulos da nossa confissão de fé, que é a verdadeira experiência terrena e espiritual da vida da igreja, é fundamental para que o indivíduo fique preparado. É no plural, é na comunidade, é no seio do corpo de Cristo que o indivíduo é preparado. Mas quando nós focalizamos a preparação do indivíduo, nós perdemos de vista Cristo e muito menos o indivíduo fica preparado, porque quem sustenta a sua obra é o próprio Cristo Jesus. Em terceiro lugar, quero dizer que os sacramentos podem nos ajudar no ministério da igreja ao chamar a nossa atenção para a missão no mundo. Você sabe que os sacramentos são escatológicos por natureza? Os sacramentos falam de escatologia. Escatologia é doutrina das últimas coisas, o fim do mundo.
Aí quando a gente fala de escatologia, todo mundo fica preocupado, né? O Armagedon, batalha, sofrimento, aquelas coisas. Mas os sacramentos, sim, são escatológicos. Se o batismo é o começo, veja que a ceia do Senhor aponta lá para a volta de Cristo. Qual é a missão da igreja, então? Enquanto a igreja participa, a igreja percebe que a ceia é algo temporário, que ela finalmente será substituída por uma festa com o Cordeiro. A missão da igreja, então, é pregar o Evangelho. Quando nós participamos, nós anunciamos a Cristo. Você se lembra disso? Desses termos da instituição? Toda vez que comemos o pão e bebemos o cálice de Cristo, anunciamos. O anúncio, a pregação, esta é a missão da igreja. Os sacramentos precisam ser melhor administrados na vida da igreja. Há muitas coisas que nós precisamos corrigir. Então eu queria propor aqui aos irmãos, como uma sugestão, aliás, 4 sugestões para a administração correta dos sacramentos. Não é nenhum dogma, mas quero levar você a pensar sobre isso. Primeiro, devemos nos certificar que ensinamos os sacramentos de maneira fiel e cuidadosa. Certifique que os sacramentos estão sendo preparados de maneira fiel, ok, mas de maneira cuidadosa. Que a história da redenção, o pacto, o testemunho de Deus seja ensinado ao povo, às pessoas. Não é uma coisa para a gente enxugar, fazer correndo, porque a igreja está cheia de atividades. Certifique-se que há um ensino vigoroso quanto a isso. Segunda sugestão. Aliás, quando faço essa sugestão, não estou dizendo que a igreja local não faz isso. Mas de uma maneira geral, para nós avaliarmos a nossa conduta, devemos nos empenhar para aumentar a frequência na qual realizamos os sacramentos. Sim, se a gente pensar no batismo, a maioria das igrejas geralmente pensa assim: vamos esperar uma turma juntar para a gente fazer, então, o batismo daquela turma. Já estive em igrejas que achavam que a data certa para fazer o batismo era o ano novo. Então só tinha uma vez batismo na igreja, no ano novo. Juntava todo mundo para que chegasse no ano novo, aí batizavam as pessoas. Mas o batismo conta a história da redenção e traz um fortalecimento, estabilidade, dissipa as nossas dúvidas e fala da missão da igreja. Talvez fosse a hora da gente repensar isso. Por que não tentar ter um batismo, que seja um batismo por mês? Acho que isso faria um bem maior para a igreja do que a gente imagina. Por que a gente tem que esperar uma pessoa completar um curso inteiro de uma classe de catecúmenos para batizá-la? Uma pergunta. Nós precisamos empenhar para que haja um aumento na celebração dos sacramentos. Na ceia do Senhor, nós não temos nenhuma limitação. Na verdade, as Escrituras diziam que os primeiros cristãos participavam da ceia todos os dias. E hoje, mal participamos uma vez por mês. Muito mal.
aquele dia o culto vai demorar. Tem tanta coisa para fazer, segunda-feira eu trabalho cedo, tem prova na escola, tem que viajar, aí a gente cancela vir no culto porque é o dia da ceia, porque o culto demora. Nós temos que nos empenhar para participar e para celebrar mais os sacramentos. Terceira sugestão: devemos focalizar mais a espiritualidade dos sacramentos, isto é, focalizar a presença real de Jesus Cristo. Dizer que Cristo está presente, sim, que sua presença é especial e fundamental para qualquer pessoa crescer na fé e se fortalecer, para que haja um genuíno avivamento, conforme as Escrituras apresentam. Focalize a espiritualidade da presença de Cristo. E, finalmente, irmãos, nós devemos usar os sacramentos para desafiar o povo de Deus para a missão da igreja. E com isso, eu quero usar as palavras do nosso antigo símbolo de fé. Vocês se lembram do breve catecismo? Lembram dele? Ele diz assim, quanto aos sacramentos: recordar a obra salvadora de Cristo em seu favor, examinar-se a respeito de áreas que precisam de desenvolvimento e mudança, e buscar a graça do Senhor para a produção de frutos de arrependimento, que devem ser produzidos desde o nosso batismo. A Santa Ceia pode ser usada para nos desafiar a considerar a grandeza do amor de Cristo por nós e a refletir sobre as implicações desse amor para a nossa vida. Assim como Ele nos amou, nós devemos nos amar uns aos outros. Isso pode incluir desafios específicos em áreas específicas de reconciliação, encorajamento mútuo, ajuda mútua, contribuições para suprir a necessidade dos pobres e testemunho de Cristo, entre outros. Nós anunciamos a morte do Senhor, não somente no drama dos elementos, mas também praticando esse amor na negação da nossa própria vida em relação uns aos outros. Que Deus nos abençoe.